Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre obrigação civil. É um breve resumo para simples memorização. Primeiro item, dação em pagamento. A dação em pagamento é o modo indireto de adimplemento. O que seria isso, turma? Nós temos uma dívida, só que o devedor ele não tem como pagar em dinheiro, digamos que seja em dinheiro, né? Então, ele vai perguntar para o credor se ele aceita receber outro objeto, outra coisa no valor da dívida. No caso do exemplo que nós temos aqui, ele deveria pagar tantos reais. Ele deveria pagar tantos reais. Só que aí ele foi perguntar se o credor aceita receber um carro no valor. Tudo bem? Houve a anuência do credor. Ele aceitou, então nós temos uma dação em pagamento. A dação em pagamento é necessário ter o aceite do credor. Por quê? Porque o credor não é obrigado a aceitar aquilo que não foi acordado. Ele não é obrigado a acertar outra coisa no valor da prestação. Ele também não é obrigado a aceitar em parcelado aquilo que foi acordado ser pago de uma única vez. Agora, consignação em pagamento. Consignação em pagamento é quando o devedor ele deposita em conta bancária ou em juízo. Conta bancária ou em juízo. Vamos imaginar a hipótese de que o credor se recuse a receber a prestação ou se o credor for incapaz. Então, o devedor ele tem a vontade, animus novandi, ele quer pagar, então ele deposita em conta bancária ou em juízo. A isso damos o nome de consignação em pagamento. Nós temos agora novação. O que seria a novação? A novação, pessoal, é renegociar a dívida, né? Então, assim, cria-se uma nova obrigação, extingue-se a primeira e cria-se uma nova obrigação. Na novação, é necessário que as partes queiram novar, tenha animus novandi, elas acordem entre si, criando nova obrigação e extinguindo a primeira e extinguindo também as garantias. Esquece a primeira, extingue-se a primeira e cria-se uma nova obrigação. Compensação. Compensação, pessoal, visualizem aqui o desenho que eu fiz. É quando credor e devedor, um é credor de um do outro e o outro é devedor. Um é credor do devedor e o devedor é credor do devedor. Credor e devedor, devedor e credor. Bom, a compensação ocorre quando ambos devem um para o outro no mesmo valor, dívida infungível, líquida e certa. Então, é um modo indireto de adimplemento. A dívida fica paga. Também nós temos a hipótese de consignação como garantia de crédito. Vamos imaginar que um desses credores e devedores aí possa ser uma empresa. Então, eu entrego algo para essa empresa e essa empresa me deve. Então, eu não vou pagar enquanto eles não me pagarem. Por quê? Assim é um modo de assegurar o meu crédito. Confusão, credor e devedor de mim mesmo. Ou seja, pessoal, visualizem aqui este desenho. Por exemplo, o filho deve para o pai. Filho deve para o pai, só que o pai morreu. Aí desenhei um caixãozinho, o pai morreu. Esse filho, ele vai receber, através da herança, todos
dos direitos do pai. Por exemplo, o pai, todo mundo que ia pagar algo para o pai, agora vai pagar para o filho. Então, esse filho, ele é credor e devedor dele mesmo. O que aconteceu? Extingue-se a obrigação, né? É um modo indireto do adimplemento. Remissão, coloquei aqui uma cruz, né? É o perdão da dívida. Bom, para se perdoar a dívida, a parte tem que ser legítima, tem que ter legitimidade, tem que ter capacidade para dispor do seu patrimônio. E se for uma dívida pública, não pode ter remissão, porque dívida pública não se pode negar. Tem que ser paga. Subrogação. A subrogação é quando terceiro paga a dívida do devedor principal. Quem pode ser terceiro? No caso aí, terceiro interessado, nós temos o fiador, o avalista ou sublocatário. Essas pessoas têm direito, legalmente falando, de cobrar o terceiro interessado. Retomando, essas pessoas têm direito, judicialmente, de cobrar o devedor principal. Por quê? Porque está prescrito em lei, né? Agora, nós também temos o devedor não interessado. O devedor não interessado é aquela pessoa que tem interesse meramente sentimental de que a obrigação seja cumprida, o pai, a mãe, o irmão. O terceiro não interessado, se ele pagar em nome do devedor, ele não tem direito de cobrar o reembolso. Se ele pagar em nome próprio, ele pode cobrar, né? Eu falei cobrar da outra vez. Se ele pagar em nome do devedor, ele não tem direito de cobrar ele não tem direito de cobrar o reembolso. Agora, se ele pagar em nome próprio, ele tem direito de cobrar o reembolso. Detalhe: se o terceiro não interessado pagar antes do prazo, ele só vai receber esse reembolso, se ele pagou em nome próprio, claro, na data do vencimento da prestação. Se ele pagar a mais do que deveria ter pago, ele vai receber apenas o valor da prestação. E se ele pagar a menos, vai receber apenas o que dispôs. O que ele pagou, ele vai receber só o que ele deu. Agora, imputação em pagamento. A imputação em pagamento, turma, quando o devedor escolhe qual dívida vencida e líquida, né, ele vai quitar primeiro. Aí é o seguinte, se o devedor for escolher, claro que ele vai escolher a mais onerosa. Agora, se credor e devedor ficarem calados, ninguém se manifestar, a lei vai escolher. E aí, com certeza, a lei vai escolher a que vencer primeiro. A isso chamamos de imputação em pagamento. Agora vamos falar sobre a mora. A mora, pessoal, é a mesma coisa que juros. Então, nós temos juros legais e convencionais. Juros legais são aqueles que estão prescritos em lei. Juros convencionais são os que estão prescritos no contrato estipulado pelas partes. Arras ou sinal. Bom, nós temos arras, como já disse, é o mesmo que sinal, tá, pessoal? Então, assim, nós temos arras confirmatórias e arras penitenciais. Arras confirmatórias, por exemplo, ela serve para firmar o negócio jurídico. Eu vou comprar uma casa, então eu vou dar um sinal para assegurar esse negócio. Eu declaro ali a minha manifestação da vontade de que eu quero cumprir, celebrar este contrato. Celebrar esta obrigação. E arras penitenciais, ela serve para, no caso da pessoa desistir, ela perde o que deu, né? Serve para punir a pessoa que desistir de um acordo jurídico, né? De uma negociação. Bom, pessoal,
memorizem aí, visualizem a lousa para ajudá-los. É um breve resumo. Espero ter ajudado a todos, né? Então, turma, cliquem em curtir aí no vídeo. Até mais.